29 de abril de 1945. O mundo estava em chamas. A história lembra dos ditadores que redesenharam fronteiras com pólvora e sangue. Mas, nos momentos finais, quando o poder ruiu e o concreto dos bunkers tremia sob bombardeios, esses homens não estavam sós. Ao lado deles estavam suas esposas, mulheres cujos nomes se fundiram aos capítulos mais violentos do século XX. Por que elas ficaram até o fim? Poderiam ter fugido com identidades falsas, mas a devoção foi mais forte que o instinto de sobrevivência. Algumas enfrentaram a execução sumária contra um muro frio. Outras se atiraram ao fogo para evitar a captura. Houve aquelas que morderam cápsulas de vidro com veneno, o som de vidro quebrando entre os dentes, o cheiro de amêndoas amargas, o colapso instantâneo enquanto os exércitos inimigos cercavam o perímetro. À primeira vista, a elite intocável do regime, mas na prática, prisioneiras de suas próprias escolhas. Mas o fim estava apenas começando. O que aconteceu nessas últimas 24 horas críticas? O que se passava em suas mentes enquanto o império desabava? Os registros não mostram arrependimento, apenas medo e urgência. Nos arquivos, nota-se, a pressa nos documentos destruídos, o caos silencioso dos últimos preparativos. As histórias de 3 mulheres durante os dias finais mais dramáticos da história expõem o drama cru por trás das manchetes. Elas mostram o preço terrível pago quando a lealdade a um ditador se torna absoluta. A contagem regressiva começou. 29 de abril de 1945. O fim do Terceiro Reich estava a horas de distância. Sob as ruínas fumegantes de Berlim, a 15 metros de profundidade, o ar era pesado e reciclado. O som da artilharia soviética não parava. As explosões faziam o chão de concreto vibrar. O Exército Vermelho já havia alcançado a Potsdamer Platz. Estavam a menos de 1 quilômetro do bunker. Soldados inimigos caminhariam por aqueles corredores em breve. Por que Eva Braun estava ali? Ela poderia ter fugido. Mas a lealdade falou mais alto que o instinto de sobrevivência. Ela viveu nas sombras por 16 anos. Hitler a escondia no andar de cima quando visitas chegavam. Nunca aparecia em funções de Estado. O povo alemão mal sabia que ela existia. Foram anos de espera em retiros nas montanhas e vilas isoladas. Agora, ela desafiava ordens diretas para ficar. Na filmagem mental da cena, o líder alemão parecia irreconhecível. Aos 56 anos, sua aparência era de um idoso senil. Ele arrastava os pés pelos corredores estreitos, a mão esquerda tremia sem controle. Sua voz, antes usada para hipnotizar multidões, agora era apenas um sussurro fraco e incerto. No entanto, naquela madrugada, ele tomou uma decisão inédita. Ele finalmente se casou com Eva Braun. A cerimônia aconteceu em uma sala modesta, decorada com móveis saqueados da chancelaria do Reich. Um administrador municipal, Walter Wagner, foi trazido às pressas para oficializar o ato. A câmera registra. Eva usa um vestido preto sóbrio. Hitler veste sua farda cinza habitual. O casal declara ser de pura ascendência ariana. Confirmam a ausência de doenças hereditárias. Eram os requisitos legais para um casamento nazista, seguidos à risca mesmo no Apocalipse. Joseph Goebbels e alguns oficiais observavam em silêncio. Ninguém sorria. Minutos depois, serviram um café da manhã modesto. Alguém encontrou garrafas de champanhe. Pequenos bolos apareceram na mesa, mas o clima era fúnebre e desesperador. À primeira vista, uma celebração de união, mas na prática, um ritual de despedida antes da morte. A festa durou pouco. Hitler levou sua secretária Traudl Junge para uma sala adjacente. Era hora de ditar o testamento político. O documento era metódico, burocrático e absurdo. Enquanto o teto tremia com as bombas lá fora, ele listava seus sucessores, ordenava execuções imediatas, reiterava o ódio contra aqueles que acreditava serem traidores. O som da máquina de escrever ecoava no bunker. Traudl Junge manteve as mãos firmes apesar do caos. Ela datilografou cada palavra. Hitler assinou os papéis exatamente às 4 da manhã do dia 29 de abril. Ele largou a caneta, não disse mais nada. O ditador caminhou para o quarto e foi dormir.
30 de abril de 1945. O sol nasceu sobre uma Berlim em chamas. No subsolo, o bunker já estava em um estado de tensão absoluta. Mas por que o pânico era tão palpável naquela manhã? Não eram apenas as bombas soviéticas, eram as notícias vindas da Itália durante a noite. Benito Mussolini havia caído. O único aliado real de Hitler. O homem que governou ao seu lado por 2 décadas, capturado e executado por partisãs. Mas isso era apenas o começo. Os detalhes eram brutais. Mussolini e sua amante Clara Petacci foram pendurados de cabeça para baixo em uma praça pública em Milão. A multidão não teve piedade. Bateram nos corpos balançando. Mulheres dispararam pistolas contra os cadáveres. A imagem mental dessa cena percorreu o bunker como uma corrente elétrica. Um oficial relatou depois. A notícia cristalizou a decisão de Hitler. Esse não seria o seu destino. Ele não seria arrastado pelas ruas como um troféu. Ele não balançaria em uma corda para a diversão da plebe. Perto do final da manhã, o cerco se fechou. As forças russas avançaram até estarem a poucos quarteirões da chancelaria do Reich. Granadas de artilharia atingiam o prédio logo acima. O impacto fazia as paredes de concreto vibrarem. Pelo sistema de ventilação, uma poeira fina descia sobre os uniformes. O cheiro de enxofre entrava nos pulmões. O som da batalha ecoava pelos corredores, abafado, mas constante. Mensagens chegavam ao bunker. A situação era terminal. O general Helmut Weidling, comandante da defesa de Berlim, trouxe o veredito final. A munição acabaria em horas. O combate cessaria em no máximo 24 horas. Weidling pediu permissão para tentar uma fuga desesperada. Hitler nem sequer respondeu de imediato. A permissão foi concedida mais tarde, mas já não importava. À primeira vista, um almoço simples de casal, mas na prática, a última refeição antes do fim. Era 1 da tarde. Hitler ordenou que seu cozinheiro preparasse o almoço. A comida era básica. Macarrão com molho leve, legumes, o que puderam encontrar nos estoques minguantes. Na mesa, nota-se, Hitler come muito pouco. Ele apenas empurra a comida pelo prato com o garfo. Ao lado dele, Eva Braun come com mais apetite, embora contido. Para as testemunhas, a cena beirava o surreal. Eles se comportavam como um casal comum em um dia comum. Mas, acima deles, o teto tremia com as explosões da artilharia soviética. Os eventos aceleraram. Aproximadamente às 2 da tarde, o ritual final começou. Hitler percorreu o bunker. Foi de sala em sala. Apertou as mãos dos membros da equipe. Disse poucas palavras a cada um. Agradeceu. Ofereceu um encorajamento seco. Uma secretária observou um detalhe fundamental. Ele se movia de pessoa para pessoa com a postura de alguém que já aceitou o inevitável. O tremor nas mãos, frequente nos últimos meses, havia parado. Ele estava calmo, frio. Ele guardou Eva para o final. Diante das testemunhas, ele a abraçou. Para quem assistia, a despedida foi tenra. Ele a segurou firme. A mulher que esperou no isolamento por 16 anos. A mulher que desistiu da vida para estar perto dele. Ela insistiu em descer ao bunker contra a vontade do ditador. Agora, ele a segurava. Não como um líder mundial, mas como um homem prestes a desaparecer. 18 horas. Esse foi o tempo exato que Eva Braun ostentou o título oficial de esposa. Porque ela insistiu em descer ao bunker contra as ordens diretas dele. Ela poderia ter fugido para as montanhas da Baviera, mas a obsessão pela lealdade falou mais alto que o instinto de sobrevivência. Hitler a segurou pelos ombros. Talvez, naquele momento final, ela parecesse essencial. Ele disse em voz baixa que ela havia sido a única coisa boa em sua vida. Não houve longos discursos. Ele a conduziu de volta ao escritório privado. A porta pesada de aço se fechou. O trinco girou pela última vez. Testemunhas oculares notaram um detalhe específico. Eva usava um vestido de seda azul. Seu cabelo estava artificialmente loiro, arrumado com precisão cirúrgica. Ela gastou um tempo precioso se preparando. Um observador registrou a cena com frieza. Parecia que a ordem e a aparência importavam mais que o fim do mundo que acontecia lá fora. Alguns minutos depois que entraram no escritório, o som cessou. Um disparo seco. Depois, o silêncio absoluto. Do lado de fora, a equipe do bunker congelou.
Ninguém se atreveu a respirar ou tocar na maçaneta. Os minutos se arrastaram como horas. O medo do que encontrariam paralisava os movimentos, mas isso era apenas o começo do fim. Finalmente, Heinz Ling, o valete pessoal de Hitler, reuniu coragem. Ele entrou no escritório acompanhado por Otto Günsche, ajudante da SS. O que eles viram se tornou a cena mais documentada do colapso nazista. Hitler estava sentado no pequeno sofá, quase ereto. Havia um ferimento fatal na têmpora direita. O sangue escorria, manchando o estofado. No chão, caída ao lado dele, repousava uma pistola Walter 766. À primeira vista, parecia que Eva dormia, mas na prática, o veneno já havia agido. Ela estava reclinada no sofá, com a cabeça próxima ao peito dele. Ela havia mordido uma cápsula de vidro com cianeto. O cheiro era sufocante. Um misto adocicado de amêndoas amargas preenchia o pequeno cômodo, competindo com o odor de cordite e pólvora queimada que emanava do corpo de Hitler. Os lábios de Eva mostravam apenas uma leve descoloração causada pela toxina. Eles cronometraram o fim para morrerem juntos. Não havia tempo para luto ou cerimônias. Em minutos, Ling e Günsche enrolaram os corpos em cobertores militares cinzentos. Erich Kempke, o motorista de Hitler, ajudou a carregar o peso morto. Eles atravessaram os corredores frios de concreto em direção à saída de emergência. O destino era o pequeno jardim atrás da chancelaria do Reich. A câmera registra mentalmente degraus de concreto manchados, botas pesadas subindo com dificuldade. Acima do solo, o inferno havia descido à terra. A artilharia soviética bombardeava a área sem pausa. O chão tremia a cada impacto de obus. Sair do bunker era praticamente suicídio. O ar estava saturado de poeira e fumaça. Mesmo assim, os corpos foram depositados no jardim devastado. Alguém localizou latas de gasolina, drenadas de veículos abandonados. O combustível foi despejado profusamente sobre os cobertores ensopados. Um dos homens riscou um fósforo. A chama subiu imediatamente. O que se seguiu foi descrito por uma testemunha como uma cena saída de um pesadelo. Os corpos não queimavam de forma limpa ou rápida. A carne resistia às chamas. As canelas de Hitler permaneceram visíveis mesmo após horas de fogo intenso. Mais gasolina foi despejada repetidamente sobre a pira improvisada. O cheiro de carne queimada se misturava à fumaça acre da batalha. O pequeno grupo de legalistas permaneceu firme por um momento. Na fumaça, vê-se braços estendidos na saudação nazista final. Foi um gesto rápido e mecânico. Logo, eles recuaram para a segurança do concreto subterrâneo. Os restos carbonizados ficaram sozinhos no jardim. O relógio corria contra eles. Antes da meia-noite, as tropas soviéticas estavam a poucos metros do complexo do bunker. Os restos parcialmente queimados foram arrastados para uma cratera de bomba próxima. Terra fofa e entulho cobriram o que sobrou do ditador e sua esposa. Ali, no jardim destroçado da chancelaria, o terceiro Reich morreu fisicamente. Eva Braun conseguiu o que perseguiu por toda a vida adulta. Ela morreu sendo algo que nunca foi em vida, a esposa reconhecida do Führer. Ela manteve esse status por menos de 18 horas, do café da manhã do casamento, passando pelos últimos avisos, até aquele momento final no escritório. Foi o único período em 16 anos em que sua relação com Hitler foi pública e legítima. Ela pegou seu vestido de seda azul. Ela arrumou o cabelo. Ela estava presente nos adeus e foi saudada pelo círculo íntimo. Então, ela fez sua escolha. Preferiu a cápsula de veneno ao julgamento da história. 2.000 quilômetros. Essa era a distância que separava o bunker de Hitler em Berlim do esconderijo de Mussolini na Itália. Enquanto o Führer preparava o cianureto, o Duce enfrentava seu próprio julgamento. Benito Mussolini ainda respirava. Tinha 56 anos, a mesma idade de seu aliado alemão, mas seu poder era uma ilusão. O regime fascista, que durou 2 décadas, já era um cadáver político. O que restava era um Estado fantoche, sustentado apenas pelas baionetas dos soldados alemães. Ao lado dele estava Clara, Claretta Petacci, 33 anos, vibrante, inteligente e cega por uma devoção absoluta. Por que ela permaneceu? Ela poderia ter fugido meses antes, tinha juventude e contatos, mas a obsessão pelo ditador falou mais alto. Ela foi sua amante por 12 anos. Essa relação sobreviveu a tudo: guerras, escândalos públicos e o colapso total da Itália.
Quando os paraquedistas alemães resgataram Mussolini do cativeiro em 1943, ela o seguiu para o norte. Recusou-se a partir. Mas isso era apenas o começo do fim. Final de abril de 1945. O mapa da guerra mudou drasticamente. As forças aliadas avançavam com velocidade. Tanques americanos rompiam as linhas de defesa, mas o perigo real estava mais perto. Os grupos de partigianos, comunistas, socialistas, civis armados, eles controlavam as estradas e as montanhas do norte da Itália. Mussolini analisou a situação. Era insustentável. Ele tomou a decisão: fugir para o norte. O plano era desesperado: tentar alcançar a Áustria sob proteção alemã ou cruzar a fronteira para a Suíça. 25 de abril. O ditador e sua amante deixaram Milão. Eles não partiram em um veículo blindado discreto, entraram em um Alfa Romeo esportivo, um carro de luxo presente de Mussolini para Claretta anos antes. O motor rugia nas estradas esburacadas, um alvo brilhante em meio ao caos da retirada. O comboio incluía outros líderes fascistas e uma escolta alemã. Eles avançaram por 2 dias. Então, a sorte acabou. 27 de abril. O comboio parou perto do vilarejo de Dongo, no Lago de Como. Uma barreira de partigianos bloqueou a estrada. O comando alemão negociou a passagem, mas havia uma condição: nenhum italiano passaria. Mussolini tentou um truque final. À primeira vista, um soldado alemão exausto no fundo de um caminhão. Mas na prática, o homem mais procurado da Itália. Ele vestiu um capote pesado da Luftwaffe. Colocou um capacete de aço alemão sobre a cabeça. Tentou se encolher no canto da carroceria. Fingiu dormir. Não funcionou. Um partigiano subiu no caminhão. Olhou de perto, reconheceu o perfil inconfundível. A gritaria começou. As armas foram apontadas. Claretta não estava no caminhão, mas no carro logo atrás. Quando viu a prisão, ela não correu. Ela exigiu ser presa também. As testemunhas relataram. Ela parecia mais resoluta que ele. O ditador tremia. Ela mantinha a cabeça erguida. Recusou-se a ser separada de Mussolini. Os partigianos levaram o casal para um local isolado, a casa de fazenda da família De Maria, em Bonzanigo di Mesegra, um local rústico com paredes de pedra fria nas margens do Lago de Como. Ali passariam a última noite. Na crônica histórica, nota-se: o ambiente era de improviso total. Não havia celas, apenas um quarto simples em uma casa camponesa. Guardas armados vigiavam a porta. O silêncio da noite era quebrado apenas por ordens secas e passos no corredor. Claretta fez um pedido aos captores. Se o destino fosse a morte, ela queria ser executada ao lado dele. Dentro do quarto, a dinâmica era visível. Mussolini vacilava. As testemunhas descreveram um homem que oscilava entre a esperança delirante e o desespero profundo. Ele andava de um lado para o outro. Falava sobre rotas de fuga inexistentes, falava sobre negociações diplomáticas que nunca aconteceriam. Em um momento de ruptura total com a realidade, ele olhou para os seus guardas, fez uma promessa. Disse que, se o libertassem, ele lhes daria um império, uma oferta vazia. Ele não tinha mais exércitos, nem terras, nem ouro. Apenas a roupa do corpo e o medo. Era o delírio final de um homem que já havia perdido tudo. 28 de abril. Nessa data, o ditador já não possuía absolutamente nada. Claretta Petacci parecia enxergar a situação com frieza cirúrgica. Ela havia seguido Mussolini para o bunker em Berlim 3 dias antes. Depois, seguiu sua fuga para o norte. Ela fez sua escolha. Estaria com ele até o fim. Ela aceitou o que estava por vir. Por que ela não fugiu? Claretta tinha contatos e poderia ter desaparecido, mas o vínculo com o poder era mais forte que o instinto de sobrevivência. Naquela noite tentaram dormir. Na casa de fazenda, às margens do lago que tentaram cruzar, o descanso era impossível. O chão era frio. Fora das paredes, a guerra continuava. Ouve-se o som de morteiros distantes. As forças alemãs ainda combatiam o avanço dos aliados. Grupos de partigianos controlavam a paisagem, bloqueavam as estradas, vigiavam as florestas. Não havia rota de fuga. Nas primeiras horas do dia 28 de abril, a porta se abriu. Líderes partigianos chegaram à fazenda. Um julgamento sumário foi conduzido imediatamente. À primeira vista,
um procedimento legal. Mas na prática, uma lista de execução formalizada em minutos. Mussolini foi acusado de crimes de guerra, devastação econômica, crimes contra o povo italiano. Claretta foi listada apenas como sua cúmplice. A sentença para ambos foi idêntica: morte. Quando Mussolini ouviu o veredito, a postura mudou. Relatos indicam que ele começou a implorar. Ele ofereceu acordos, alegou que poderia negociar com as forças aliadas, tentou barganhar pela própria vida. Uma testemunha registrou suas palavras exatas. Ele prometeu entregar um império se o poupassem. Os líderes partigianos permaneceram imóveis. A reação de Claretta foi diferente. Ela se levantou, discutiu com eles, protestou contra o método da execução e insistiu que não poderiam ser mortos como criminosos comuns. Seus protestos foram ferozes, dignos. Ela se recusou a aceitar o veredito em silêncio. Mas isso era apenas o começo. Foram informados de que seriam transportados. O local da execução mudou. As circunstâncias exatas da morte permanecem contestadas por historiadores, disputadas pelas famílias, debatidas até hoje. Múltiplos relatos existem, alguns contradizem uns aos outros. O que é indiscutível é o fato bruto. Tarde de 28 de abril de 1945. Mussolini e Claretta Petacci foram levados para a vila de Giulino de Mesegrà. Na cena, observa-se um muro de pedra nos arredores de uma vila. Um relato do comandante partigiano Walter Audizio, que pode tê-los executado pessoalmente, descreve o momento. Eles foram levados para o muro. Mussolini recebeu ordem para ficar de frente para a pedra. Claretta ficou ao seu lado. Mussolini percebeu então o que aconteceria. Viu os fuzis sendo preparados. Ouve-se o barulho do ferrolho das armas sendo puxado. Segundo algumas versões, ele gritou: "Não, não!" Podem ter sido suas últimas palavras. Outros relatos sugerem que ele tentou proteger Claretta. Outra versão diz que ele agarrou a mão dela. Uma testemunha afirmou que Mussolini gritou uma ordem final: "Atirem no meu peito!" Como se manter a dignidade na forma da morte importasse. Ele disse: "Mirem no meu coração." Claretta resistiu até o último segundo. Um relato afirma que ela tentou proteger o corpo de Mussolini. Outra versão diz que tentou abraçá-lo. Ainda outra sugere que ela permaneceu desafiadora. Amaldiçoou seus executores, recusou-se a implorar como Mussolini fez. Gritou que aquilo não deveria acontecer daquela forma. Os fuzis dispararam. O som seco rompeu a tarde. A câmera registra. 2 corpos caem no chão de terra. Mussolini caiu. Claretta caiu. Ambos morreram em uma pequena vila, na margem do lago, que tentaram cruzar para escapar. Mas o calvário final deles não havia terminado. 29 de abril. O calvário final ainda não havia terminado. Os corpos foram jogados na caçamba de um caminhão de mudança. Não houve cerimônia. Foram atirados como lixo, amontoados sobre outros 16 líderes fascistas executados. O veículo seguiu pela estrada escura em direção a Milão. O cheiro de sangue e gasolina impregnava o ar frio da madrugada. Chegaram a Piazzale Loreto antes do amanhecer. Os cadáveres foram despejados diretamente sobre o calçamento de paralelepípedos. Por que escolheram aquela praça específica? Parecia um local aleatório, mas a decisão foi friamente calculada. Um ano antes, as forças alemãs haviam deixado 15 partisãs mortos naquele mesmo local. Era um aviso brutal à população. Agora, a resistência de Milão devolvia o favor com juros. Eles alinharam os corpos na calçada, lado a lado. A notícia se espalhou como pólvora. Centenas de cidadãos de Milão correram para a praça. Escriturários abandonaram as mesas de trabalho. Donos de lojas baixaram as portas de ferro. Homens, mulheres e crianças. Todos queriam ver a carcaça do ditador odiado e de sua amante. Mas eles não foram apenas para olhar, foram para profanar. Uma mulher rompeu o cordão de isolamento. Seus 5 filhos haviam sido mortos pelo regime. Ela se aproximou do corpo de Mussolini. Sacou uma arma, 5 tiros a queima-roupa. A cada disparo, ela gritava: "Pelo meu filho morto!" A multidão inflama. Outra mulher cospe nos cadáveres. Homens chutam os rostos inchados. A massa humana avança e recua, pisoteando os corpos sem piedade. Ouve-se o barulho de ossos quebrando sob as botas. Os guardas partisãs perderam o controle, precisaram disparar rajadas para o alto para manter qualquer aparência de ordem. Mas a humilhação ainda não estava completa. Os cadáveres foram içados nas vigas de metal de um posto de gasolina, ficaram pendurados de cabeça para baixo, oscilando com o vento. As fotografias capturaram o horror. No quadro,
Mussolini está irreconhecível. O rosto deformado, o corpo quebrado pelo massacre da multidão. Mesmo na morte, a violência continuava. Ao lado dele pendia Claretta Petacci. Seus cabelos escuros escorriam em direção ao chão. O corpo estava coberto de hematomas roxos, marcas do frenesi do povo. Visualiza-se um detalhe perturbador. Ela vestia uma blusa branca com babados de renda. Um observador registrou isso com precisão técnica. A elegância da roupa contrastava com a brutalidade da cena. Parecia um erro no cenário. À primeira vista, apenas corpos suspensos, mas na prática, o fim simbólico do fascismo. Ela foi fotografada de baixo, pendurada pelo tornozelo. Sua saia caiu parcialmente, revelando as pernas. A dignidade foi arrancada junto com a vida. O local tornou-se o cenário de uma das imagens mais perturbadoras do fim da guerra. Não era apenas a derrota de um ditador, era a exibição pública e o abuso de uma mulher que escolheu permanecer ao lado dele. O que começou como um romance final em uma fazenda tranquila no Lago de Como, terminou como uma tragédia grotesca em uma praça de Milão. Enquanto isso, em Berlim, Hitler via tudo e tirava suas conclusões. 21 de dezembro de 1989. Essa data marcou o fim, mas o casal Ceausescu acreditava que era apenas mais um dia de glória. Hitler e Mussolini morreram em abril de 45, vítimas da guerra. Nicolae e Helena Ceausescu sobreviveram ao conflito mundial, governando a Romênia como marido e mulher por 24 anos ininterruptos. Mas o que a guerra não levou, a revolução cobraria com juros. Por que eles ignoraram os sinais? O mundo comunista desmoronava ao redor deles, mas eles continuavam cegos. A resposta estava na arrogância. Helena Ceausescu nasceu camponesa em 1916. Ela cresceu sem educação formal, trabalhando em fábricas têxteis, operando máquinas pesadas antes de entrar para o Partido Comunista. Mas a ambição transformou a operária em uma das mulheres mais poderosas da Europa Oriental. Ela era implacável, era narcisista. Sua devoção à manutenção do poder ao lado do marido era absoluta. À primeira vista, uma esposa apoiadora. Mas na prática, a operadora brutal dos aparatos de segurança. Eles se apresentavam como parceiros na revolução, embora Nicolae detivesse o título formal de ditador. Helena controlava a propaganda e a temida polícia secreta. Ela acumulava doutorados honorários, a maioria fraudulenta, e exigia honrarias internacionais. Ela demandava reconhecimento como igual no poder. E Nicolae, à sua maneira distorcida, concedia isso. Eles governaram juntos por tanto tempo que muitos romenos não conseguiam imaginar o país sem aquela dupla no comando. Mas isso era apenas o começo do fim. Em 1989, a estabilidade rachou. A União Soviética reformava-se sob Mikhail Gorbachev. Os regimes do leste europeu, sustentados por tanques soviéticos durante 40 anos, oscilavam. A Polônia caminhava para a democracia. As fronteiras se abriam. A cortina de ferro enferrujava. Nicolae e Helena pareciam alheios. Talvez estivessem tão isolados pelo seu aparato de segurança, tão removidos das pessoas comuns, que acreditavam genuinamente que seu domínio permanecia inabalável. O dia 21 de dezembro expôs essa ilusão. Nicolae Ceausescu posicionou-se diante de uma multidão reunida em frente à sede do Comitê Central em Bucareste. O objetivo era um discurso de apoio ao regime. O evento fora cuidadosamente orquestrado. Multidões de oficiais do partido, pessoal de segurança e funcionários estatais foram transportados para a praça em ônibus fretados. Esperava-se que aplaudissem. Cartazes haviam sido preparados e distribuídos. A coreografia do poder era familiar e ensaiada. Nicolae começou a falar. Ele citou as conquistas do seu regime. Falou sobre a independência e a dignidade da Romênia. A câmera registra. O ditador gesticula, esperando a ovação habitual. Mas então, algo sem precedentes aconteceu. A multidão não respondeu com os aplausos esperados. Em vez disso, vozes de protesto surgiram no fundo da praça. Alguns vaiavam, outros gritavam contra ele. O barulho cresceu como uma onda. O evento, desenhado para demonstrar força, colapsou em caos absoluto. Pela primeira vez em seus 24 anos de governo, Nicolae Ceausescu experimentou o desafio aberto. No vídeo, nota-se:
O rosto dele se contrai em choque e confusão. Ele tropeçou nas palavras, levantou as mãos tentando acalmar a massa, mas não funcionou. Ele tentou continuar o discurso, aumentando o tom de voz, mas o momento havia se quebrado fundamentalmente. A rejeição da multidão era absoluta e irreversível. Ele podia ver nos rostos abaixo. Medo, sim, mas também raiva e, pior de tudo, desprezo. Eles não o temiam mais o suficiente. Eles não se importavam mais com o que ele dizia. Nikolai foi retirado da plataforma pelos seguranças. Helena, observando de perto, manteve-se composta, mas observadores notaram a mudança em sua postura. Ela entendeu, talvez com mais clareza que o marido, o significado daquele momento. O tempo deles havia acabado. Não havia margem para erro. Em poucas horas, Nikolai e Helena tomaram a decisão de fugir de Bucareste. Eles não podiam controlar as multidões nas ruas. As unidades do exército que eles pensavam que os apoiariam vacilavam ou desertavam abertamente para a revolução. As forças de segurança que os protegeram por 2 décadas desapareciam ou se voltavam contra eles. Não restava nenhum lugar seguro na capital. Eles correram para um helicóptero no telhado do prédio. Ouve-se o barulho das pás do rotor cortando o ar frio de dezembro. Um oficial que os acompanhava descreveu mais tarde o estado de Nikolai. O ditador que governara com autoridade absoluta era agora um homem desesperado. Ele estava quase incoerente. Perguntava repetidamente se era tarde demais. Perguntava se havia algum lugar para onde ir. O suor escorria pelo seu rosto. Helena parecia mais focada, mais determinada, mas até ela percebia que as rotas de fuga estavam se fechando. O helicóptero levantou o voo de Bucareste, deixando para trás o palácio e o poder. Eles voaram para o norte e para o oeste, procurando por algum refúgio, qualquer lugar. Mas o céu estava vazio e a terra abaixo agora pertencia a outros. 40 milhas a noroeste de Bucareste. Essa era a distância que separava o ditador da segurança. Por que o piloto decidiu pousar o helicóptero? O combustível ainda duraria, mas a revolução se movia mais rápido que as hélices. Em terra, cidades inteiras ardiam em revolta. Não havia mais local seguro para pousar. A decisão foi técnica. O piloto desceu a aeronave perto de Târgoviște. O alvo era um quartel do exército. Nikolai e Helena Ceausescu desembarcaram com uma esperança cega. Acreditavam que encontrariam comandantes leais, esperavam proteção, esperavam uma chance de negociar. Estavam errados. A unidade militar daquela base já havia virado a casaca. Não houve saudações militares. Soldados armados cercaram o casal assim que pisaram no solo. O som de ferrolhos sendo puxados substituiu qualquer negociação. A prisão foi imediata. De 22 a 25 de dezembro, 4 dias, o casal foi mantido no quartel de Târgoviște. Ficaram em celas separadas, mas adjacentes. As paredes eram finas, podiam ouvir a movimentação um do outro, mas o contato real era proibido. O isolamento era total. Nikolai desmoronou. Testemunhas relataram o colapso do líder. Ele alternava momentos de dignidade forçada com desespero visível. Perguntava repetidamente sobre o destino deles. Tentava convencer os guardas de que ainda era o chefe de Estado. Insistia que acordos poderiam ser feitos. Acreditava ser uma moeda de troca valiosa. Mas Helena era diferente. Ela recusava a realidade da jaula. Exigia respeito. Gritava com os carcereiros se não usassem seus títulos oficiais. Para ela, a situação não era o fim, mas um erro insolente de subordinados. Um guarda descreveu sua postura com uma única palavra: insuportável. Mesmo enquanto seu mundo ruía, ela mantinha o nariz empinado. A custódia caiu nas mãos do coronel Andrei Khmelnytsky. A ordem superior foi clara: garantir a integridade física dos prisioneiros. Não era misericórdia. As autoridades precisavam deles vivos para o julgamento. Khmelnytsky levou a missão a sério. O ódio contra o casal fervia entre os soldados da base. Muitos queriam linchá-los ali mesmo, mas o coronel manteve a disciplina de ferro. Nenhum fio de cabelo foi tocado enquanto estavam sob sua guarda. Mas em Bucareste, o relógio corria mais rápido. A Frente de Salvação Nacional assumia o controle total. Oficiais militares, intelectuais, ex-burocratas. O novo governo precisava de legitimidade. Tomaram a decisão.
Nikolai e Helena seriam julgados por crimes contra o Estado. A justiça não seria apenas cega, seria rápida e pública. Um tribunal militar foi montado às pressas, um advogado foi designado, não havia esperança de defesa real. Era apenas uma formalidade para as câmeras. O calendário não importava. O julgamento foi marcado para o próprio dia de Natal. Era uma mensagem clara. Nem a data mais sagrada do ano impediria a revolução. Manhã de 25 de dezembro de 89. A câmera registra a blindagem pesada de um veículo de transporte de pessoal. Nikolai e Helena foram retirados das celas e empurrados para dentro do blindado. O trajeto dentro do complexo foi curto. O destino era um escritório de comando transformado em tribunal improvisado. O advogado de defesa encontrou seus clientes pela primeira vez naquela sala apertada. Teve 10 minutos. 10 minutos para resumir décadas de governo. Ele foi brutalmente honesto. Explicou que a sentença de morte era quase certa. Sugeriu a única saída possível: alegar insanidade mental. Era um jogo desesperado, uma tentativa de evitar o fuzilamento trocando a vida pela honra. A resposta de Helena foi visceral. Ela ficou indignada. Considerou a sugestão não apenas tola, mas um insulto pessoal. Insistiu em sua inocência total. Rejeitou a ajuda do advogado. Ela mesma faria a defesa. Ela faria aqueles traidores entenderem o erro monumental que estavam cometendo. Nikolai ouviu as palavras do advogado com menos hostilidade. À primeira vista, ele parecia apenas cansado. Mas na prática, ele já havia aceitado o fim. Ele não tinha a fúria da esposa, apenas uma desesperança silenciosa. Sabia o que estava por vir. Os juízes militares entraram, tomaram seus lugares. O julgamento começou. Mas um guarda notou um detalhe técnico que resumia toda a farsa jurídica. No quadro, a mesa dos juízes está vazia. Não há pilhas de arquivos, não há documentos de acusação, não há códigos penais. A única coisa sobre a mesa eram copos de água vazios. O veredito já estava decidido antes mesmo de se sentarem. 0 arquivos, 0 provas, nenhuma evidência organizada sobre a mesa. Na bancada da acusação, apenas copos de vidro para a água. As acusações foram lidas em voz alta: genocídio, sabotagem da economia nacional, abuso de poder. O promotor apresentou o caso, mas havia uma falha crítica. Não existiam documentos. Não existiam relatórios financeiros ou ordens assinadas que comprovassem crimes específicos. Nenhuma testemunha subiu ao estrado. Por que ignoraram o protocolo legal? Um julgamento exige provas, mas aquilo não era um processo judicial. Era uma performance. Uma condenação ritualística disfarçada com termos jurídicos. Nikolai e Helena receberam a chance de falar. Foi nesse momento que suas personalidades se separaram. Nikolai tentou explicar. Ele não gritou. Ele listou suas conquistas, falou sobre políticas econômicas, represas e projetos de infraestrutura. Tentou contextualizar suas ações dentro do momento histórico. Sua defesa foi racional, quase professoral. Ele falava como se estivesse dando uma palestra para alunos desatentos. Acreditava que, se explicasse a lógica, eles entenderiam que tudo o que fez foi necessário. Helena foi diferente. Ela foi desafiadora. Interrompia os juízes repetidamente. Negava cada acusação com agressividade. Insistia que todo o processo era uma mentira, uma manipulação grosseira. Quem autorizou este tribunal? Ela perguntava. Ela insistia que eles não tinham o direito de julgá-la. Não estava apenas se defendendo. Estava atacando a legitimidade de todo o processo. Ela parecia incapaz de aceitar a realidade. O poder que ela exercia havia desaparecido. Aquelas pessoas que a questionavam agora tinham a autoridade real. O julgamento prosseguiu, mas era menos um julgamento e mais a coroação de uma sentença pré-determinada. O veredito veio rápido, culpados em todas as acusações. A sentença: morte por fuzilamento. Os juízes, mantendo o teatro do procedimento legal, notaram que a sentença poderia ser apelada a uma corte superior. Essa cláusula se provou inútil. O processo de apelação foi tornado irrelevante pelos eventos seguintes, mas isso era apenas o começo do fim. Minutos após o anúncio do veredito, a porta se abriu. Guardas entraram na sala improvisada. Nikolai e Helena foram informados. A sentença seria executada imediatamente. Não haveria demora, não haveria oportunidade para recursos ou negociações. A execução aconteceria agora. 25 de dezembro de 1989, dia de Natal. Nikolai pediu um cigarro. O pedido foi negado. Disseram para ele se preparar.
Helena fez uma última exigência por tratamento adequado e respeito à sua posição. Foi ignorada. À primeira vista, eles ainda pareciam líderes de Estado, mas na prática, eram apenas prisioneiros caminhando para o abate. Eles foram conduzidos para fora da sala, pelos corredores do edifício da guarnição. A caminhada até o pátio levou apenas alguns minutos, mas, segundo as testemunhas, esses minutos se esticaram em uma eternidade. O som das botas no chão frio marcava cada passo. Nikolai e Helena caminhavam em direção à morte e a realidade finalmente se tornava inescapável. Nikolai começou a falar enquanto andava. Relatos de diferentes testemunhas variam nos detalhes exatos, mas a substância permaneceu consistente. Ele falou sobre o povo romeno, falou sobre o que acreditava ter construído, falou sobre o legado que deixaria. Ao se aproximarem do muro de execução, a atitude mudou. Nikolai começou a cantar. As palavras eram da Internacional, o hino comunista, a canção revolucionária que havia sido a trilha sonora de toda a sua vida política. Na filmagem, nota-se. Ele canta o verso de abertura e depois levanta a voz. Ele gritou palavras sobre a República Socialista da Romênia, sobre sua independência e liberdade. Foi talvez a coisa mais verdadeira que Nikolai poderia ter feito. Terminar não com um pedido de desculpas ou aceitação, mas com a afirmação da ideologia que o definiu. Mesmo encarando a morte, recusou-se a renunciar à revolução que lhe dera poder. A resposta de Helena contou uma história totalmente diferente. Eles chegaram ao pátio. Ela viu o pelotão de fuzilamento, 3 paraquedistas de elite em pé, com seus fuzis levantados. A realidade total do que estava prestes a acontecer a atingiu como um golpe físico. Ela não cantou, ela lutou, resistiu fisicamente aos soldados que a arrastavam para a parede. 25 de dezembro de 1989. O fim chegou numa manhã de Natal. Ela agrediu os soldados que a seguravam. Durante 24 anos, Helena Ceausescu exerceu poder total sobre todos ao seu redor. Ela comandou exércitos, controlou as forças de segurança, ordenou a morte de opositores. O conceito de não poder comandar seu próprio destino parecia algo que sua mente não conseguia processar. Relatos de múltiplas testemunhas descrevem uma cena de histeria. Ela alternava entre súplicas e maldições, gritava protestos histéricos contra os soldados, insistia que eles não tinham permissão para amarrá-la, exigia que não a ofendessem, tentava se soltar da força bruta dos guardas. Ela parecia fisicamente incapaz de aceitar que aquilo era realmente o fim. Nikolai reagiu de outra forma. Ele parecia quase resignado. Aceitou o que estava por vir. À primeira vista, parecia dignidade estoica, mas na prática, era a derrota absoluta. Testemunhas não conseguiram concordar se era coragem ou desespero profundo, mas ele caminhou até a parede. Ficou lá sem oferecer mais resistência. Suas mãos foram amarradas nas costas com cordas ásperas, foram posicionados contra o muro de concreto frio. Nikolai ficou ereto, imóvel. Helena continuou a lutar e protestar, contorcendo-se mesmo enquanto suas mãos eram imobilizadas. O pelotão de fuzilamento levantou os fuzis. Um soldado foi solicitado a dar uma ordem final formal. Mas a execução aconteceu tão rápido que nenhum comando claro parece ter sido dado. Talvez pelo caos do momento, talvez pela atividade frenética dos guardas ou pela resistência contínua de Helena. A ordem foi simplesmente implícita. Os gatilhos foram acionados, mas isso era apenas o começo do massacre. Relatos indicam que 70 paraquedistas dispararam posteriormente. Outras fontes citam números específicos, 120 balas encontradas nos corpos combinados. O pátio explodiu em um ruído ensurdecedor. O cheiro de pólvora queimada tomou conta do ar. Os corpos de Nikolai e Helena Ceausescu foram arremessados para frente contra a parede. Colapsaram no chão. O sangue manchou o concreto sujo. Nikolai e Helena Ceausescu, governantes da Romênia por 24 anos, estavam mortos. Seus momentos finais foram violentos e caóticos. Nada parecido com o fim filosófico e composto de Hitler em seu bunker. Nada como a violência rápida de Mussolini. Nada das despedidas cuidadosas que caracterizaram a saída de alguns ditadores do poder. Em vez disso, morreram no pátio de um quartel, fuzilados por um pelotão improvisado. Suas mortes foram transmitidas nas telas de televisão da nação que eles governaram com punho de ferro. Em poucas horas, os corpos foram fotografados, as filmagens foram registradas, as imagens foram transmitidas na televisão romena naquela mesma noite. Os romenos que viveram por 24 anos sob controle estatal absoluto finalmente viram a prova.
Seus ditadores tinham realmente ido embora. Na filmagem, nota-se os corpos imóveis no chão e as marcas de bala na parede. O vídeo mostrava a realidade crua. Nikolai e Helena jaziam no solo. As paredes atrás deles estavam marcadas pela violência de suas execuções. A era Ceausescu acabou no concreto. 120 balas. Esse foi o saldo disparado contra o muro do quartel. Por que a execução foi tão rápida? O mundo questionava a legitimidade do julgamento, mas para o povo romeno a dúvida não existia. A parede atrás do casal ditatorial ficou manchada com a violência do fuzilamento. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar gelado de dezembro. A velocidade do processo gerou controvérsia internacional. Muitos opositores do regime perguntaram se aquilo era justiça ou vingança. Não houve tempo para defesa, não houve apelação. Para as vítimas, no entanto, a cena trouxe alívio. Aqueles que sofreram sob o regime não viram um crime jurídico, viram o fim da opressão. Os corpos não ficaram ali. Foram levados imediatamente para uma instalação médica. Na filmagem, nota-se. Os médicos manipulam os cadáveres com frieza técnica. Eles foram dissecados para autópsia. O procedimento foi rápido, burocrático. Em seguida, o transporte para o cemitério Gencea, em Bucareste. Não houve cortejo. Não houve bandeiras a meio mastro. Eles foram enterrados em sepulturas sem identificação. A terra cobriu os caixões de madeira barata. Os restos mortais não foram devolvidos à família. O Estado negou qualquer cerimônia. Não haveria monumento. Nikolai e Helena Ceausescu foram sepultados como criminosos comuns. A morte deles não marcou o fim de uma dinastia gloriosa. Marcou o colapso de um sistema que prometeu o paraíso e entregou a fome. Mas isso era apenas o começo das revelações. Nas semanas seguintes, a extensão total dos crimes do regime veio à tona. Os números eram assustadores. Centenas de pessoas foram mortas durante a própria revolução. Milhares morreram em prisões e campos de trabalho forçado ao longo de 24 anos. À primeira vista, uma nação organizada. Mas na prática, uma máquina de tortura sistemática. O controle era absoluto. A privação era a regra. Helena, que exigiu respeito até diante do pelotão de fuzilamento, não recebeu nenhum na morte. Seu nome tornou-se sinônimo de vaidade, crueldade e desprezo pela vida humana. Nikolai cantou a Internacional em seus momentos finais. Ele acreditava ser um mártir, mas a história o registrou apenas como um déspota que transformou ideais em um pesadelo. As últimas 24 horas dessas mulheres revelam o drama real por trás das manchetes. Eva Braun, Clareta Petacci, Helena Ceausescu. Eva escolheu o veneno e as balas. Ela preferiu a morte à captura pelos soviéticos. Clareta morreu tentando proteger o homem que amava. A câmera registra seu corpo servindo de escudo humano antes dos disparos finais. Helena lutou até o segundo final. Ela se recusou a aceitar o fim que viera para ela e seu marido. 3 mulheres, 3 nações diferentes, 3 respostas distintas à mortalidade. No entanto, todas enfrentaram a mesma realidade brutal. Poder, devoção, ideologia e amor não pararam as balas. Nada pôde evitar o momento em que tudo desmoronou em ruína pessoal. Os ditadores são lembrados pelos livros de história, mas as mulheres ao lado deles também permanecem na memória. Suas horas finais tornaram-se tão significativas quanto suas vidas inteiras. Elas encararam o fim com coragem, desafio ou desespero absoluto. Suas histórias perduram, não como glorificação. Elas servem como um testamento histórico das consequências do poder absoluto. O custo humano do totalitarismo é sempre pago em sangue. A história cobrou seu preço.